Artigos perigosos não declarados. Você já se deu conta de quantas notícias são divulgadas nos jornais e sites de internet sobre situações nas quais artigos perigosos são transportados por via aérea, seja dentro da bagagem de um passageiro ou como carga aérea, de maneira desordenada, trazendo riscos para a aviação? O que faz, por exemplo, que um cliente de uma empresa aérea imagine ser correto e, mais ainda, ser seguro transportar um botijão de gás como parte da sua bagagem despachada? Ou gasolina em frascos improvisados? Artigos perigosos ocultos ou não declarados espontaneamente são itens declarados sobre descrições genéricas que podem conter artigos perigosos não aparentes. Esses artigos perigosos ocultos podem estar presentes tanto na bagagem de um passageiro ou tripulante, quanto em malotes postais ou ainda em volumes despachados como carga aérea. Mas o que faz alguém ou uma empresa colocar algum artigo perigoso dentro de uma bagagem ou dentro de um volume destinado à carga aérea sem declarar o seu conteúdo? O desconhecimento, porque na maioria das vezes esses artigos perigosos que permanecem ocultos são itens muito comuns no dia a dia da pessoa ou no dia a dia da empresa e por isso, ao embarcar em uma aeronave, essas pessoas ou essas empresas não percebem o risco relacionado ao transporte de tais substâncias ou produtos. Por isso é importante falarmos das responsabilidades, porque toda e qualquer pessoa que esteja envolvida no transporte de carga aérea exerce um papel importante na prevenção de que artigos perigosos sejam transportados juntamente com a carga aérea ou a bagagem, de maneira oculta ou não declarada, incluindo os funcionários de aceitação da carga, os funcionários que manuseiam a carga e as bagagens, funcionários de rampa responsáveis pelo carregamento e descarregamento da aeronave. E, por fim, qualquer outro funcionário envolvido na cadeia logística do transporte aéreo, tanto de passageiros quanto de carga aérea. São barreiras importantes para evitar a ocorrência de embarques contendo artigos perigosos não declarados. Treinamento é considerado como sendo a principal barreira e a mais importante de todas, porque um expedidor bem treinado evitará entregar para a empresa aérea artigos perigosos não declarados. Uma equipe bem treinada no aeroporto terá muito mais facilidades para identificar eventuais artigos perigosos e impedir que eles acessem a aeronave. Análise da documentação da carga. Muitas vezes, a documentação não especifica, não deixa claro que se trata de um artigo perigoso. Porém, ao observar detalhes desses documentos, nós conseguiremos identificar alguns indícios de que existam artigos perigosos e, com isso, fazer uma busca mais detalhada. Observação das características dos volumes. As características do volume muitas vezes nos trazem referências de que se trata de um artigo perigoso, quer seja por informações que estão descritas na embalagem, quer seja pela característica da própria embalagem em si, ou, mais importante, do próprio volume. Cuidadosa inspeção dos volumes de carga aérea e das bagagens dos passageiros. Não podemos considerar que o embarque está seguro sem antes inspecioná-lo de maneira cuidadosa, observando os detalhes, observando aquilo que o volume apresenta, observando se ele possui algum ruído, algum barulho, se é algo fora da normalidade, e questionando, seja o passageiro ou seja o expedidor de carga, sobre suas características. Mas sempre existem riscos à segurança operacional que nós devemos evitar. Alguns volumes são despachados como se não colocasse o voo em risco, na maioria das vezes por desconhecimento de quem faz a remessa. Produtos que encontramos em nosso ambiente familiar ou no ambiente de trabalho podem ser perigosos,
quando a bordo de um avião, sujeito a variações de pressão e de temperatura e as vibrações causadas por turbulências. Portanto, precisamos ficar sempre muito atentos. Você já se deu conta de que muitos itens que parecem inofensivos podem conter perigos de maneira oculta? Isso é algo muito importante, pois por estarem ocultos, podem colocar em risco a segurança do voo. Vamos agora falar dos procedimentos no terminal de cargas. Os funcionários do escritório de carga aérea devem ser capazes de seguir a regulamentação, observando as proibições, restrições, embargos e limites, além, é claro, das restrições específicas de cada empresa aérea. Visualizar se não existe marcação, etiquetagem ou pictograma GHS que indique a presença de artigos perigosos na embalagem. Não aceitar descrições genéricas quando a carga puder esconder seu real conteúdo. Na dúvida, sempre questione. Obter confirmação do expedidor de que o embarque não possui itens que possam ser classificados como artigos perigosos. E, por fim, deixar claro ao expedidor que ele pode responder judicialmente nas esferas civil e criminal em caso de inexatidão ou de falsas declarações de conteúdo. A utilização da embalagem correta e a identificação do conteúdo da forma apropriada permitem que cuidados adicionais de segurança sejam sempre implementados. Mas muito cuidado com declarações genéricas de conteúdo, tais como peças de carro, navio ou avião, produtos químicos, objetos de uso pessoal, dentre outros. Por serem muito genéricos, esses itens podem ocultar artigos perigosos. Procure localizar alguns indicativos, tais como embalagem muito fria, indicando a presença de gelo seco, embalagem com manchas, indicando possível vazamento, embalagens com odor muito forte, caracterizando um vazamento de produto químico, embalagens liberando fumaça ou vapores, ou ainda embalagens reutilizadas com marcas e etiquetas antigas relacionadas a artigos perigosos, que podem confundir a equipe do terminal de cargas e a equipe de carregamento e descarregamento da aeronave. Pictogramas GHS são utilizados para identificar produtos químicos conforme determinado pelo Sistema Global de Harmonização para a Classificação e Etiquetagem de Produtos Químicos e também podem ser um indicativo da presença de artigos perigosos e, por isso, não devem ser negligenciados. Os pictogramas GHS, embora se assemelhem a algumas etiquetas de perigo para artigos perigosos, nem sempre são iguais. O Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, conhecido pela sigla GHS, é um sistema que estabelece critérios harmonizados para classificar substâncias e compostos com relação aos perigos físicos para a saúde e para o meio ambiente. Inclui também elementos harmonizados para informar dos perigos, com os requisitos sobre a rotulagem, pictogramas e fichas de segurança. O sistema GHS aplica a todos os produtos químicos, exceto aqueles que estão regulados pelas suas próprias leis ou regulamentos, ou seja, produtos farmacêuticos, aditivos alimentícios, artigos cosméticos e resíduos de praguicidas em alimentos, as informações que são necessárias para que todos os consumidores estejam alerta aos riscos envolvidos. O público-alvo desse sistema são os consumidores dos produtos químicos, os trabalhadores relacionados ao setor de transporte e aqueles que oferecem serviços de emergência. Procedimento para notificação de artigos perigosos não declarados ou mal declarados. A empresa aérea deve notificar qualquer ocasião em que artigos perigosos não declarados ou artigos perigosos erroneamente declarados forem descobertos em itens de carga ou mala postal. Esta notificação deve ser feita às autoridades apropriadas do país do operador aéreo e do país de ocorrência. A empresa aérea deve também notificar qualquer ocasião em que artigos perigosos não permitidos tenham sido descobertos pela própria empresa aérea
ou em que tenha sido informada da presença de artigos perigosos não permitidos por uma entidade que tenha descoberto esses artigos perigosos, tanto na bagagem quanto junto ao corpo de passageiros ou tripulantes. Esta notificação deve ser feita à autoridade apropriada do país da ocorrência, no caso, aqui do Brasil, para a ANAC.